Oi, gente. Vamos começar agora, então, a revisão número 5. É um conjunto de exercícios, aqui é o quinto conjunto de exercícios para você se preparar para a prova do ITA, tá bom? Então, vamos ver o exercício 23 dessa lista de exercícios, que diz assim: uma solução de salmoura é uma mistura de água e sal, apenas cloreto de sódio em água. Sofreu eletrólise por uma corrente de 2 amperes, quer dizer que o I, corrente 2 amperes. Quanto tempo é necessário para coletar 20 litros de gás cloro sobre a água? Quer dizer que o cloro foi coletado sobre água, então você deve sempre pensar o seguinte: deve existir uma pressão de vapor da própria água. Mas vamos continuar a leitura. Em 20 graus Celsius e a pressão total de 770 torr. 770 torr quer dizer 770 milímetros de mercúrio. Muito bem. Então quer dizer que a 20 graus Celsius e a pressão total deu 770. Tá bom. Imagine que a água já está saturada com cloro e não aumenta a concentração do gás. Tudo bem? Quer dizer que todo o cloro não vai ser dissolvido na água, ele vai passar e vai ser recolhido numa tubulação, alguma coisa assim, que vai aprisionar o cloro, logicamente o vapor da água também. Dado, pressão de vapor da água a 20 graus é igual a 18 torr. Vamos resolver então. Então vamos começar pela pressão do cloro. A pressão total é igual à pressão do cloro mais a pressão de vapor da água, já que foi recolhido sobre água. Então a pressão total é 770, a pressão do cloro você não sabe, e a pressão de vapor d'água é 18, porque foi dado entre os dados do enunciado. Então a pressão de cloro vai ser 752 torr ou milímetros de mercúrio. Vamos passar para atmosferas? Então vai ficar assim: uma atmosfera equivale a 760 torr. Então, x atmosferas equivale a 752 torr. Faz a regra de 3, vai ser igual a 0,99 atmosferas. Agora que eu já tenho a pressão do cloro em atmosferas, então agora eu posso saber quantos mols de cloro estão aí armazenados, estão aí guardados. Então você vai aplicar a equação dos gases, PV igual a nRT. A pressão é 0,99 vezes o volume, que é 20 litros, é igual ao número de mols N, que você quer saber, vezes 0,082, vezes 293 Kelvin, que equivale a 20 graus Celsius. Então, realizando essas continhas, você vai obter o número de mols igual a 0,824 mols. Então, quer dizer que essa foi a quantidade de cloro produzida durante a eletrólise. Fazendo a equação eletroquímica da eletrólise do cloreto, vai ficar assim: 2 cloretos sofrem eletrólise e vai dar origem a um Cl2 e mais 2 elétrons. Então, esta é a equação eletroquímica. Então, você tem assim: um cloro está para 2 elétrons, ou seja, um mol de cloro está para 2 mols de elétrons. 2 mols de elétrons, em termos de carga elétrica, corresponde a 2 vezes 96.500 coulombs. Essa é a constante de fase que corresponde a 1 mol de elétrons. 2 mols, então, vai ser 2 vezes esse valor. Completando a regrinha de 3, 0,824 mols corresponde a uma carga Q. Multiplica em cruz aí, você vai achar 159.000 coulombs. Agora, indo para o tempo, você vai usar uma fórmula conhecida por kit, ou seja, Q é igual a I vezes T. A carga Q é igual à intensidade de corrente I vezes o tempo T em segundos. Então, você vai obter o seguinte: a carga Q é igual a 159.000 coulombs, que é igual ao I, a intensidade de corrente, que é 2 amperes, vezes o tempo T. Muito bem. Aí você passa o 2 dividindo, vai dar igual a 79.516 segundos. Primeiro cálculo, você acha em segundos. Tudo bem. Agora quer passar para minutos? Divide por 60, você vai achar 1.325 minutos. Quer saber em horas? Divide por 60 de novo. Aí você vai obter 22 horas aproximadamente. Tá bom? Agora, o próximo exercício que a gente vai resolver caiu no ITA recentemente. Então, vamos ler o exercício que diz assim: considere uma bateria de fluxo de hidrogênio gasoso, H2, e bromo líquido.
Bem, então a reação vai ser entre hidrogênio e bromo, tudo bem? Operando nas condições padrão, durante a descarga, a bateria converte hidrogênio e bromo em ácido bromídrico. Quer dizer que há uma reação entre hidrogênio e bromo e a produção de ácido bromídrico. Aí o texto fornece as duas semi-reações. A semi-reação de oxidação do hidrogênio vai ficar assim, H2 vai dar 2H+, mais 2 elétrons, e o potencial padrão é 0 volt. Tudo bem. O cátodo, onde vai ocorrer a redução, então o bromo vai ganhar 2 elétrons e vai se transformar em 2 brometos. E o potencial de redução dessa reação é igual a 1,087 volts. Continuando. Aí ele fala assim, a dissociação da água pode ser observada pelo efeito da seguinte semi-reação. O2 mais 4 elétrons mais 4H+, vai dar 2 águas, cujo potencial de redução é, então, 1,229 volts. Observe que, nesse momento, ele colocou a reação de formação de água. Logicamente, a reação de dissociação, de desfazimento da água, seria a reação inversa. Para complicar um pouquinho mais, ele ainda coloca o seguinte, a formação de complexos iônicos de polibrometo ocorre segundo as reações e suas respectivas constantes de equilíbrio. Bromo mais brometo vai dar Br3-, o íon tribrometo. Depois, 2Br2 mais Br- vai dar Br5-. Esse aí é o íon pentabrometo. E tem as constantes de equilíbrio, quer dizer, a constante de equilíbrio 16 para a primeira reação e a constante de equilíbrio 37,7 para a segunda reação. São duas reações com constante bastante elevada. Uma vai dar 16,7 e outra dá 37,7. Tudo bem. Sejam feitas as seguintes afirmações a respeito dessa bateria. O potencial da célula pode ser aproximado pela equação potencial do cátodo menos potencial do ânodo. Essa é uma das maneiras de você calcular o potencial global da reação. E do cátodo menos E do ânodo. Ele falou que é igual a 1,087 mais 0,06 pH. Então, aqui ele está fazendo uma relação entre o ΔV da reação e o pH da solução. Tudo bem, vamos para frente. A segunda afirmação é a seguinte, o solvente água é termodinamicamente estável somente a pH menor que 2,4. 3. Recarregar a bateria com um potencial catódico inferior a 1,229 volts garante a estabilidade do solvente. Lembre-se que o solvente é água. E 4. Durante a descarga da bateria, a concentração do HBr aumenta e podem formar complexos iônicos do tipo Br3- e Br5-. Ele quer saber quais as afirmações estão corretas. Esse é um exercício realmente com um texto muito complexo, envolveu diversas coisas, mas vamos resolver passo a passo. Resolvendo, então, a primeira operação que você deve fazer é determinar qual é a pilha, qual é a reação química que está ocorrendo entre hidrogênio e bromo. Bom, então você tem as duas semi-reações aí, a do ânodo e a do cátodo, e a reação global vai dar H2 mais Br2 vai dar 2H mais 2Br-, ou seja, vai dar 2HBr no final. Tudo bem? E o potencial global dessa reação é mais 1,087 volts. Vamos aplicar a equação de Nernst para essa reação global. Então vai ficar assim, ΔE global é igual a ΔE0 menos 0,06 sobre N log de Q. Q tem o formato da constante de equilíbrio, está lembrado? Muito bem. E esse N, quer dizer, o número de elétrons trocados, nesse exemplo vai ser igual a 2. Vamos por parte. Primeiro, quanto que vale o potencial global da reação? Você pode fazer assim, somar o potencial de oxidação mais o potencial de redução, ou fazer pela fórmula que ele mesmo sugere. Potencial do cátodo menos potencial do ânodo. E você pode fazer essa conta que daria 1,087 menos 0, que vai dar 1,87. Até aí tudo bem. O Q, que tem o formato da constante de equilíbrio, ficaria assim. Concentração de H+ ao quadrado, vezes a concentração de brometo ao quadrado, sobre a pressão do hidrogênio, porque os gases são medidos, então, a pressão. E entra na constante de equilíbrio. Sobre o bromo é líquido, o bromo é uma substância líquida, então sólidos e líquidos estão fora da constante de equilíbrio. Então, a expressão de Q vai ser igual a H+ ao quadrado, vezes brometo ao quadrado, sobre a pressão do hidrogênio. Vamos admitir que H+, você vai determinar
e que a pressão de hidrogênio seja de uma atmosfera, que é na condição padrão, e que a concentração dos íons brometo também seja de 1 mol por litro, que também é condição padrão. Então, vamos ver o que vai dar? Aplicando a equação de Nash, vai ficar ΔE é igual a E0 menos 0,06 sobre N log de Q. Então, o ΔE da reação global será 1,087, que é o ΔE0, que é o potencial global da reação nas condições padrão com os potenciais dados, certo? Menos 0,06 sobre 2 log da concentração de íons H+, uma vez que a pressão de hidrogênio é 1, atmosfera, e a concentração de brometo é também 1 mol por litro. Quer dizer que resta apenas, na expressão do Q, apenas a concentração de íons H+. Muito bem, então ΔE vai ser igual a 1,087 menos 0,06 dividido por 2 log de H+ ao quadrado. Passando agora esse expoente do H+, que é o 2, para a frente do log. Então vai ficar assim, ΔE é igual a 1,087 menos 0,06 sobre 2 vezes 2 log de H+. Agora, dá para cortar esses dois números 2, e aí você vai chegar a uma expressão assim. ΔE é igual a 1,087 menos 0,06 log de H+. Muito bem, vamos dar uma arrumadinha nesse número aí. Então vai ficar assim, ΔE é igual a 1,087 mais 0,06 vezes menos 1 log de H+. Mas menos 1 log de H+, isso é pH. Então você vai ter, finalmente, a seguinte expressão. ΔE é igual a 1,087 mais 0,06 pH. Então, a primeira afirmação está correta. Vamos reexaminar a segunda afirmação. Então ele diz assim, o solvente água é termodinamicamente estável somente a pH menor que 2,4. Muito bem, então você deve pensar assim, bem, para que a água sofra alguma alteração química, ele tem que ser provocada por uma outra espécie química, tem que haver uma reação química. Então, a semi-reação de decomposição da água é então 2H2O, vai dar O2 mais 4H+, mais 4 elétrons. E agora, esse potencial, agora vai ser um potencial de oxidação, que vai ser igual a menos 1,229 volts. E a espécie presente nesse sistema reacional seria assim, o bromo, que iria ganhar 2 elétrons e vai se transformar em 2 brometos. Então, a reação provável, possível, seria a reação entre o bromo e a água. Bem, você vai multiplicar a primeira semi-reação por 2 para igualar o número de elétrons e fazer a soma das semi-reações e dos potenciais. E aí você vai obter a reação global e o potencial global dessa reação, que no final vai ser igual 2Br2 mais 2 águas, aí vai dar 4 brometos mais O2 mais 4H+, lembrando que o número de elétrons trocados foi 4, tá? E o potencial, o ΔE global, ou seja, a soma dos potenciais de oxidação e redução vai ser igual a menos 0,142 volts. Mais uma vez, o examinador está preocupado com a concentração dos íons H+. Então, vejamos, vamos determinar a concentração dos íons H+, para que essa reação tenha um potencial, inicialmente, vamos pensar assim, igual a zero. Então, vai ficar assim, ΔE é igual a ΔE0 menos 0,06 sobre N log de Q. Bem, o que é o Q? Para essa expressão, dá uma olhadinha para a equação química, vai ser igual a concentração de brometo elevado à quarta, vezes pressão do O2, vezes concentração de H+, elevado à quarta, sobre Br2 líquido, sobre H2O líquido. Considerando todas as espécies em condições padrão, menos o H+. Então ficaria assim, a concentração de brometo, vamos admitir, 1 mol por litro. A pressão do O2, 1 atmosfera. O bromo, que é líquido, tem atividade 1, ou seja, nem deve fazer parte do quociente reacional. Está constante de equilíbrio, né? A água líquida também é ao quadrado, mas também é uma substância líquida. A gente vai considerar como sendo atividade 1, quer dizer que não vai fazer parte do quociente racional. Finalmente, a única coisa que sobra é o H+ elevado à quarta. Então, agora aplicando a equação de Nash, vai ser igual a ΔE. Vai ser igual a ΔE0 menos 0,06 sobre 4. 4, o número de elétrons trocados. Vezes log de H+ à quarta. Então, agora deslocando essa potência, 4, para frente do log, vai ficar assim.
zero, que vamos admitir que o potencial global final seja zero, porque a primeira hipótese é essa aí. Aí fica assim, menos 0,142 menos 0,06 sobre 4 vezes 4 log de H+. Dá para cortar esse 4 da potência com esse 4 denominador, então vai ficar assim, 0 é igual a menos 0,142 mais 0,06, o 4 foi embora, certo? E vai ficar assim, menos 1 log de H+. De novo, isso aí é o pH. Então, quer dizer que a expressão final vai ficar 0 igual menos 0,142 mais 0,06 pH. Tudo bem? Para a reação ser espontânea, o ΔE final tem que ser maior do que zero. Tudo bem? Para que ela não seja espontânea, ou seja, para que essa reação não deva acontecer, então quer dizer que na hora que você fizer essa soma, menos 0,152 mais 0,06 pH, tem que dar negativo. Se der negativo, quer dizer que essa reação não vai ocorrer. Para dar negativo, então você vai ter que fazer o seguinte cálculo. Esse 0,06 pH tem que ser um valor menor do que o 0,142. Aí na hora que você fizer a soma algébrica, aí vai dar negativo. Muito bem, mas quanto que vale esse pH então? Bom, considerando que para dar zero, você faz o deslocamento aí do menos 0,142, você vai achar pH 2,4. Ou seja, quando dá 2,4, essa conta 0,06 vezes o pH, ou seja, 2,4, vai ser igual a 0,152. Mas eu quero que seja, que dê um resultado negativo. Então o pH tem que ser um valor menor que 2,4. Aí sim, quando você fizer essa soma algébrica, o que vai acontecer é que essa soma no final vai dar negativo. Bem, muito bem, mas o que ele está dizendo? Bem, a afirmação diz o seguinte, ele fala assim, vamos voltar lá para a pergunta original. O solvente água é termodinamicamente estável somente em pH menor que 2,4. A afirmação está correta, então o item 2 está correto. Realmente a água só vai ser termodinamicamente estável em pH menor que 2,4. Beleza? It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Cuckoo, Mrs. Robinson. Vamos agora para o item 3. Então ele diz assim, recarregar a bateria com um potencial catódico inferior a 1,229 volts garante a estabilidade do solvente, que é a água, certo? Mas o que significa recarregar a bateria? Você vai usar uma outra bateria, um outro gerador, que vai devolver os elétrons para aquela bateria que foi descarregada. Você vai inverter a reação. Então você vai inverter todas as reações até que novamente você tenha essa bateria, agora recarregada, com as mesmas concentrações, com as mesmas quantidades que havia inicialmente. Bem, mas é importante você observar que na hora da recarga, você tem um gerador, logicamente, de potencial mais elevado do que a bateria que vai ser recarregada para poder jogar os elétrons para lá. E tem mais o seguinte ainda, nesse momento, essa outra bateria que está descarregada, ela está funcionando como se fosse uma cuba eletrolítica. Você vai estar invertendo as reações, forçando as reações a voltarem aos produtos originais. Então, você tem que pensar assim, a bateria carregada é um gerador, a bateria descarregada é um receptor. Ele vai consumir energia, ele vai inverter todas as reações. Funciona como se fosse uma eletrólise para a bateria descarregada. Somente um parênteses, para você fazer a recarga, você sempre tem que colocar assim, o polo negativo no que era o polo negativo da antiga bateria. E o polo positivo tem que estar ligado ao que era o polo positivo da antiga bateria. Então, examinando o esquema apresentado, você vai observar o seguinte, no polo positivo da bateria carregada, que vai recarregar a outra, a água, que faz parte do conjunto de substâncias daquela bateria descarregada, ela vai ser atraída para o polo positivo e aí ocorrer a seguinte reação. 2H2O vai dar O2, quer dizer, vai se formar O2 nesse polo, mais 4H+, mais 4 elétrons. Veja bem que a água deverá estar perdendo elétrons. Então, aquele polo positivo da bateria deve estar puxando os elétrons para poder ocorrer esse fenômeno. Bom, mas isso para a água é uma oxidação. Então, o potencial de oxidação da água é igual a menos 1,229 volts. Daí, para que o fenômeno ocorra,
o potencial a ser aplicado no polo tem que ser maior do que 1,229 volts. Você está vendo aí em cima que o potencial de oxidação é menos 1,229 volts. Mas então você tem que aplicar um potencial que seja maior do que o potencial que nós estamos observando aí, que é menos 1,229 volts. Então tem que ser maior do que 1,229 volts. É bom lembrar vocês que esses valores 1,229 volts ou menos 1,229 volts é o valor do potencial nas condições padrão. Acontece que você pode mexer na concentração dos íons H+, e aí você vai poder fazer uma alteração desse potencial da água. E aí, variando a concentração de íons H+, o pH da solução, você pode tornar uma reação que era impossível de ocorrer numa reação possível de ocorrer, então. Só relembrando qual era a pergunta do item 3, ele fala assim: recarregar a bateria com potencial catódico inferior a 1,229 volts garante a estabilidade do solvente. Bem, ele está usando essa maneira de colocar aí para enganar a gente, porque 1,229 volts é apenas nas condições padrão. Então, vejamos, qual seria a expressão para o Q, para essa reação da água especificamente? Então, a expressão do Q seria assim: a pressão do O2, dá uma olhada na equação lá, vezes a concentração de H+, elevado à quarta, sobre a concentração de água líquida. Mais uma vez, a pressão do O2, vamos considerar na condição padrão, uma atmosfera, e a água líquida tem atividade 1, quer dizer, ela não faz parte da constante de equilíbrio. Então, se resume apenas a concentração de H+, elevado à quarta. Tudo bem? Então, vai ficar assim: ΔE é igual a ΔE0 menos 0,06 sobre N vezes log de H+ elevado à quarta. É bom lembrar que esse N também é igual a 4 elétrons, tá? Então, vai ficar assim: o ΔE, você pode escrever assim, é igual a ΔE0. Mas como é que você calcula o ΔE0? Você soma o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Ou você faz assim, E do cátodo menos E do ânodo, que no final é a mesma coisa. Menos 0,06 sobre 4. Dá para cortar agora com aquele 4 que era uma potência e caiu, aqui vai ficar agora 4 log de H+, dá para cortar esses dois números 4, e aí você vai obter o seguinte: ΔE. Veja bem que ΔE é a voltagem final desse fenômeno. É igual ao E0 RED, ou seja, é o potencial do cátodo, RED, redução, mais o potencial de oxidação da água, que é menos 1,229, menos 0,06 log de H+. Bem, mais uma vez vai ficar assim. Então quer dizer que o potencial final vai ser igual o potencial de redução mais o potencial de oxidação, que é menos 1,229, mais 0,06 pH, porque eu vou trocar o menos log de H+ pela expressão pH. Tudo bem? Então, para que dê positivo essa reação, ou seja, para que esse fenômeno ocorra, essa expressão ERED menos 1,229 mais 0,06 pH tem que dar um valor positivo. Vai para dar um valor positivo, quer dizer que o potencial de redução teria que ser maior do que essa expressão que eu estou chamando de A. Ou seja, menos assim, 1,229 mais 0,06 pH. Bom, então vamos pensar assim. Para que essa reação ocorra, então tem que dar um valor positivo no final, certo? Então, beleza. Então quer dizer que o ERED, ou seja, o potencial do cátodo, vamos supor que ele seja 1,2. Quer dizer que 1,2 ele é menor do que 1,229, porque o problema dizia o seguinte: num potencial menor vai prevenir a reação da água, ela vai ficar estável. Então note que 1,2 é menor que 1,229 volts. Vamos supor também que o pH seja igual a 3. Se o pH é igual a 3, então ficaria como essa conta? Ficaria assim: ΔE é igual ao potencial de redução menos 1,229 mais 0,06 pH. Isso vai ser igual a 1,2 menos, eu estou supondo, né, que esse potencial agora vai ficar assim, menos 1,229 mais 0,06 pH, que é 3. Então, quer dizer que o ΔE vai ser igual a menos 0,029 mais 0,18. Isso aí vai dar mais 0,151 volts. Essa reação pode ocorrer, então. Mais uma vez, relembrando a afirmação 3, fala assim: recarregar a bateria com potencial catódico.
O tal potencial catódico é o potencial de redução, certo? Então, a gente vai imaginar que fosse menor do que 1,229. Então, eu estou imaginando que o potencial catódico, por exemplo, podia ser 1,2, que é menor do que 1,229. E que o pH, por exemplo, fosse 3. Quando vai dar essa conta aí? No final, esse ΔE final vai ser igual a mais 0,151 volts, que deu positivo. Logo, essa reação pode ocorrer sim. Daí, a afirmação 3, ela está incorreta. Como nós vimos agora, quando você admite que o pH seja 3, a concentração de H+, 10 elevado a menos 3, considerando um potencial catódico, quer dizer que você vai aplicar um potencial de 1,2 volts, quer dizer, uma bateria aplicando 1,2 volts, aí você vai obter um ΔE positivo e, logicamente, que essa reação vai ser espontânea, então não garante a estabilidade da água. Aliás, todos os itens dessa questão são muito difíceis. Finalmente, o item 4 fala assim: durante a descarga da bateria, a concentração de HBr aumenta e podem formar complexos iônicos com Br3- e Br5-. Tem essa afirmação. Está correta pelo seguinte: bom, quando a reação começa a ocorrer, você ainda tem bromo entre os reagentes, mas vão estar todos misturados. Você tem a formação de brometo. Então, um bromo que ainda não reagiu, Br2, com brometos que se formam, pode dar origem aos íons Br3, aos íons Br5-. Bom, mas vamos ver qual é a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, todas elas, as duas constantes, são maiores do que 1, o que significa que essa reação tende a se formar. Beleza? Então, o item 4, essa última afirmação, está correta. Bem, qual vai ser a resposta do teste? A resposta é a seguinte: o item 1 está certo, o item 2 está certo, o item 3 está errado e o item 4 está certo. Então, são corretos os itens 1, 2 e 4, que vai dar a resposta à letra A. Tá bom? Questão muito difícil. Com certeza, o examinador deve estar fumando alguma droga estragada. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on my sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Vamos agora resolver a questão 25 dessa lista 5 de revisão, que é uma questão que caiu no IME, que é uma questão de diagrama de fase, que é bem tranquilinha, comparado com as questões que já apareceram até agora. Então fala assim: considere o diagrama de fase simples para o benzeno, em que PC é o ponto crítico e PT é o ponto triplo. Muito bem, então você tem aí o ponto triplo do benzeno, né, que é a substância em questão. Ele se encontra a pressão de 0,05 atmosferas e a temperatura de 5,52 graus Celsius. E o ponto crítico quer dizer a temperatura a partir da qual você só encontra a substância no estado gasoso 289 graus Celsius. Quer dizer que com 290 o benzeno já está no estado gasoso, qualquer que seja a pressão que você aplique. Então o ponto crítico vai ser 289 na temperatura, 289 graus Celsius, e a pressão de 48,3 atmosferas. Os pontos de fusão e de ebulição do benzeno à pressão de uma atmosfera são 5,53 graus Celsius e 80,1 graus Celsius. Isso a pressão de uma atmosfera, respectivamente. Considerem ainda o ponto P, que se encontra a temperatura de 5,50 graus Celsius e a pressão de 55 atmosferas, como ponto de partida das transformações sequenciais discriminadas abaixo. A primeira afirmação diz assim: inicialmente, elevação da temperatura até 300 graus Celsius em um processo isobárico. Então, pressão constante, você vai imaginar que você vai elevar a temperatura para 300 graus Celsius, onde inicialmente ela se encontrava a 5,50 graus Celsius, tá bom? A segunda afirmação fala assim: redução da pressão até 38 atmosferas em processo isotérmico. Agora, você fixa a temperatura e varia
até 38 atmosferas. Depois, redução da temperatura até 5,50 graus Celsius em um processo isobárico. E o 4, finalmente, redução da pressão até 0,02 atmosferas em um processo isotérmico. Tudo bem? Dá para a gente, então, olhando esse gráfico aí, fazer todas as transformações. Então, acompanhe a linha vermelha, que vai passar por todas as etapas relacionadas no enunciado. Então, eu vou chamar de ponto A o ponto P inicial. Eles se encontram nas seguintes coordenadas: temperatura 5,50 e pressão 55 atmosferas. Aí você vai fazer um aquecimento isobárico, quer dizer, a pressão constante, até chegar a 300 graus Celsius. Aí você vai chegar num ponto B, cujas coordenadas são 300 e 55, tudo bem? Aí você vai fazer um abaixamento da pressão, uma variação isotérmica, quer dizer, a temperatura constante, mais um abaixamento de pressão até chegar a um novo ponto que vai ser igual a 338, quer dizer, 300 graus Celsius e a pressão de 38 atmosferas. Aí você chega num ponto C. Aí depois você vai fazer um resfriamento isobárico, quer dizer, a pressão constante, mas apenas vai abaixar a temperatura até chegar à temperatura de 5,50 graus Celsius e a pressão de 38 atmosferas, já que é isobárico. Quer dizer que saiu de uma pressão 38 e chega na um outro ponto, a mesma pressão 38. E finalmente, agora um abaixamento da pressão isotérmico, que vai sair então do ponto 5,50, que é o ponto D, e 38, para um novo ponto. Agora as coordenadas são 5,50 e a pressão vai ser 0,02 atmosferas. Bem, quando você fizer este trajeto, na questão ele termina assim: assinale a alternativa que representa a ordem correta das mudanças de fase observadas ao longo do processo descrito. Tudo bem? Da letra A, fusão, condensação, ebulição, evaporação. Letra B, fusão, condensação, solidificação e sublimação. Letra C, vaporização, condensação, fusão e sublimação. Letra D, solidificação, ebulição, liquefação, condensação e sublimação. E letra E, fusão, ebulição, condensação, solidificação e evaporação. Bem, então vejamos. Vamos examinar, vamos acompanhar a linha vermelha. Então vai ficar assim: do ponto A até o ponto B vai sair do estado sólido e vai chegar até o estado gasoso, porque está acima da temperatura crítica. Quando vai passar de A para B, ocorre dois fenômenos. Ocorre a fusão, porque vai sair de sólido, vai passar para líquido, e se você continuar aquecimento, vai chegar até o estado gasoso. Então, entre as alternativas, a primeira opção é, na letra E, fusão, na letra B é fusão, na letra C é vaporização, mas vaporização é passar do estado líquido para gás. Bem, vai haver uma vaporização, mas a primeira passagem é a fusão. Depois vai ser seguida de uma vaporização. Letra D, solidificação. Solidificação é passar do estado líquido para o sólido. E aí não tem nada a ver. E a letra E, fusão. Muito bem, então eu vou considerar como fusão, porque vaporização é apenas a passagem do estado líquido para o gasoso. Mas como começou no estado sólido, então a primeira mudança de estado vai ser uma fusão. Depois, do ponto B até o ponto C, era gás e ainda continua sendo gás, então não houve nenhuma mudança de estado. Beleza? Depois, tudo que estiver acima da temperatura crítica é apenas gás. Do ponto C ao ponto D, vai haver duas mudanças de estado. Vai passar de gás para líquido, que vai ser uma liquefação ou condensação. E depois do estado líquido, vai passar para o estado sólido, onde está o ponto D. Então você pode dizer o seguinte: ocorre duas mudanças de estado. Vai haver uma liquefação ou condensação e em seguida vai haver uma solidificação. Tá bom? E do ponto D até o ponto E, ou seja, vai ter uma variação isotérmica, a pressão vai baixando até chegar no ponto E, onde vai ocorrer então a mudança de estado, de sólido para gás. De sólido para gás, isso se chama sublimação. Tá bom? A resposta final então vai ser letra B de bola, que diz o seguinte, na sequência aí: fusão, depois condensação, depois solidificação e finalmente sublimação. Resposta B de bola. Beleza? And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than
bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray.